E aí, ficou interessado em conhecer mais sobre os maias? Então fica com a gente, porque no vídeo de hoje a gente vai falar de 7 curiosidades sobre essa antiga civilização mesoamericana. Bora pro vídeo! Oi gente, meu nome é Beatriz, eu sou historiadora e esse é o canal Cool História. E no vídeo de hoje nós temos 7 curiosidades sobre a antiga civilização maia, que é provavelmente a mais famosa das civilizações mesoamericanas. Ela se desenvolveu na região que hoje corresponde à Península do Yucatán, no México, as terras baixas e altas da Guatemala, Belize, a porção ocidental de Honduras e El Salvador. É uma civilização cercada de curiosidades e mistérios que ao longo da história tem chamado a atenção em diversos momentos, como por exemplo no suposto fim do mundo previsto pelos maias lá em 2012, que na verdade era a representação do entendimento cíclico da civilização maia, então era a representação do encerramento de um ciclo dentro do calendário maia, ou mesmo a representação de Pacal e do sítio arqueológico de Palenque, onde se dizem ter supostas provas de contato alienígena, que a gente já falou aqui no canal. Mas é uma civilização que se destaca pela sua arte, pelos seus conhecimentos na área da matemática, da astronomia, da arquitetura, da engenharia, por conta das grandes construções de centros religiosos e também na elaboração e construção das famosas pirâmides maias. Com vestígios datados por volta ali de 1800 a.C., os maias alcançam seu apogeu por volta de 250 e 900 depois de Cristo. Eram politeístas com as crenças voltadas à natureza e aos astros, e a organização era feita no que a gente chama de cidades-estados, ou seja, a política ela era descentralizada, onde cada cidade, cada aldeia tinha sua própria organização, seus próprios governantes, chefes e sacerdotes. Mas agora, depois dessa introdução geral, chegou a hora da gente partir para as 7 curiosidades sobre os maias. E a primeira curiosidade tem a ver com os avançados conhecimentos na área da medicina. Assim como na cultura dessa civilização, o entendimento sobre a ciência estava muito ligado ao entendimento religioso. Que são os médicos pra gente hoje seriam para os maias sacerdotes que eram especializados e encarregados nas tarefas de cura. E sobre especialidades médicas desse período, a gente pode falar, por exemplo, da elaboração de medicamentos a partir do manejo de plantas, como, por exemplo, o uso de analgésico pelos maias. A gente tem relatos também sobre cirurgias complexas, sobre tratamento em fraturas. Eles realizavam sutura, ou seja, eles costuravam os ferimentos e tinham também o domínio sobre técnicas odontológicas complexas, como, por exemplo, de implante dentário, que era muito comum ser feito por reis e chefes, grandes chefes da civilização maia, onde eles colocavam implantes de pedras preciosas. A segunda curiosidade é o jogo de bola dos maias, que é uma espécie de futebol jogado com outras partes do corpo e que, assim como o futebol é praticado por vários países ao redor do mundo, o jogo de bola era também praticado por várias civilizações mesoamericanas, mas se destacava no contexto da civilização maia. Era um esporte com associações rituais, jogada por até 3.000 anos antes mesmo da chegada dos europeus na América. As quadras eram utilizadas como uma área para rituais religiosos e culturais e para os jogos. Feita em formato da letra I maiúscula, com uma zona central comprida e estreita, as extremidades do campo de jogo aparentemente suportavam estruturas onde os espectadores se sentavam. O jogo era realizado a partir de 2 equipes com em torno de 7 jogadores e uma bola feita de borracha. Para passar a bola, os jogadores podiam usar os quadris, joelhos e cotovelos. Amplamente difundido pelos maias, nos sítios arqueológicos de Uxmal e Chichén Itzá, por exemplo, ainda é possível ver os espaços quase que intactos dos imensos campos do jogo e os anéis de pedra colocados no alto pelos quais os jogadores das 2 equipes deveriam fazer a bola passar. Assim como a nossa última curiosidade, a nossa terceira tem a ver também com um traço cultural que era comum nos povos da Mesoamérica, que era a realização de rituais de sacrifício humano. No contexto dos maias, esses sacrifícios humanos eles não eram tão recorrentes como era, por exemplo, na civilização asteca, mas a gente precisa falar de um traço distintivo que distinguia ali a realização desse ritual
onde os sacrifícios eram realizados e lançados posteriormente nos cenotes da região. Bem, os cenotes são cavernas inundadas que se formam na rocha calcária. Com o colapso do teto dessas cavernas, formam-se aberturas relativamente estreitas e muitas vezes circulares que davam acesso aos maias a essa importante fonte de água. Os maias consideravam os cenotes uma entrada para o submundo, portanto, eles os enchiam com oferendas de ouro, cerâmica, bronze, armas e sacrifícios humanos. E antes da gente partir para a próxima curiosidade, eu queria te desafiar a ficar até o final desse vídeo, porque a última curiosidade tem tudo a ver com o mundo hoje. E queria te lembrar também, se você não curtiu ainda, curtir esse vídeo e também de se inscrever aqui no canal. Clica nesse botão vermelho aí embaixo e se inscreve para nos ajudar no trabalho da divulgação científica, porque quando você curte o vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, ele chega também para mais pessoas. E você pode acompanhar também os nossos vídeos mais de perto, que lembrando, saem toda sexta-feira ao meio-dia. A próxima curiosidade é sobre o desenvolvimento de uma escrita hieroglífica maia, que é o mais sofisticado sistema de escrita da América pré-colombiana. As inscrições mais antigas identificadas como maias datam do século III a.C., na qual se identificaram hoje mais de 800 caracteres. Consistia assim em um conjunto de glifos altamente elaborados que eram pintados em cerâmica, paredes ou códices de papel, gravados em madeira ou pedra, tendo muito desses materiais se perdido com o processo de dominação e consequente destruição praticado pelos espanhóis. A escrita maia era um sistema logossilábico, onde os símbolos podiam representar quer uma palavra ou uma sílaba, em uma combinação de ideogramas e símbolos fonéticos. Assim, a escrita possui relação com a língua falada, muito diferente, por exemplo, dos hieróglifos egípcios. Um exemplo dessa escrita fonética é a palavra chocoatl, desculpa aí se minha fala maia não tá muito boa, mas que representava uma bebida amarga feita a partir das sementes do cacau, que inclusive a gente falou sobre isso no Dia do Chocolate lá no Instagram aqui do canal, que é @coolhistoria, segue a gente lá também. A quinta curiosidade é sobre a existência de uma embaixada dentro de um território maia. Foi encontrado recentemente dentro do Complexo de Tikal, que é um dos maiores centros urbanos da civilização maia, uma espécie de embaixada de uma outra grande civilização mesoamericana. Pesquisas realizadas em 2018 utilizando sistemas de escaneamento em 3D por laser descobriram na parte sul da cidade de Tikal restos de uma pirâmide e um pátio que diferenciam da arquitetura e estrutura típica maia. As análises demonstraram que esta edificação era uma versão menor de Teotihuacan a mais de 1.000 quilômetros de distância da cidade original. A função dessa edificação ainda é desconhecida, podendo ser uma embaixada, um entreposto comercial, religioso ou mesmo militar. Vocês sabiam que os maias também curtiam uma sauna? Pois é, a nossa sexta curiosidade tem a ver com a existência de casas de banho de vapor, uma espécie de sauna que estava ligado ao entendimento religioso da civilização maia também, ao entendimento de purificação do corpo. Encontradas até mesmo em vilas e aldeias menores, essas saunas elas eram construídas com paredes e tetos em blocos de pedra, com uma pequena entrada no topo. A água entrava por esse buraco e, em contato com as rochas quentes, acabava produzindo um vapor que, segundo a crença dos maias, era responsável por retirar as impurezas do corpo. Então era uma espécie de banho ritual. Recentemente, arqueólogos encontraram um grande complexo esculpido em rocha no norte da cidade de Nacum, na atual Guatemala. Tendo sido esculpida há 2.500 anos, há escadas para entrada e saída e o local de banho em formato retangular conta com bancos de rocha nas laterais para os banhistas descansarem. E a tão esperada última curiosidade é sobre a existência de maias ainda hoje. Ficou curioso? Então, existem ainda hoje aldeias de povos indígenas de descendentes diretos dos maias. Estima-se assim que cerca de 7 milhões de descendentes ainda habitam a região da Península do Yucatán. Existem várias aldeias que mantêm partes das tradições maias antigas, que hoje são muito mescladas também com uma tradição católica por conta da dominação espanhola, mas que guardam a própria língua maia. Claro que a língua atual ela é um desenvolvimento dessa língua antiga, né? E são aldeias que são possíveis de fazer visitação hoje em dia.
E agora me conta aí nos comentários qual foi a curiosidade que você mais gostou. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixa o seu curtir, o seu like também nesse vídeo e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau, tchau!